Como as cargas elétricas interagem? Como podemos lidar com as cargas elétricas? Podemos destruir cargas elétricas? Como deslocar ou transferir cargas elétricas? E o que é a triboeletricidade? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Essas e outras perguntas nós vamos responder aqui agora na parte 8 da série sobre eletrostática. Onde aplicar, como aplicar. Estamos interessados nas características e aplicações dos campos eletrostáticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O que vimos até agora, uma rápida revisão, cargas elétricas, como lidamos com elas, faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados na série. Vamos começar com uma rápida revisão, o que vimos até agora. Conversamos sobre produto escalar de vetores, mostrando que o produto escalar de dois vetores é um escalar. O produto escalar de dois vetores é proporcional ao cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Um exemplo é a equação do trabalho em campo elétrico. Veja o produto escalar de dois vetores. Campo elétrico E e o elemento diferencial de comprimento dL. Temos a equação da força elétrica, que é igual a carga submetida ao campo vezes o campo elétrico. Então, vemos que a força elétrica ela é paralela ao campo elétrico. Se aponta no mesmo sentido, vai ser em função da polaridade da carga Q, positiva ou negativa. O elemento diferencial de trabalho é dado pelo produto do vetor E, vetor dL. O trabalho produzido pela força elétrica, o campo elétrico, é o produto escalar do campo elétrico pela distância, em comprimentos diferenciais da trajetória. Vamos integrar ao longo da trajetória. Veja o percurso ABCDEF, mostrado na figura. As setas em azul indicam o vetor campo elétrico. Estamos interessados em determinar o trabalho em cada um desses trechos. Veja o trecho AB, inicial. Nesse trecho, o campo elétrico é ortogonal ao deslocamento. Logo, o trabalho realizado é zero. No trecho CD, o trabalho é proporcional ao ângulo entre os dois vetores, E em azul e DL em vermelho. No trecho C, o campo elétrico e o elemento diferencial de comprimento são paralelos. Logo, o trabalho realizado é máximo. O produto escalar de vetores, é importante observarmos o ângulo entre os dois vetores. 0 graus, entre 0 e 90 graus e exatamente igual a 90 graus. Quando θ é igual a 0 graus, os vetores são paralelos. Logo, o produto é máximo. Entre 0 e 90 graus vai ser proporcional ao cosseno de θ. E quando é exatamente igual a 90 graus, os vetores são ortogonais. O trabalho é mínimo, zero. O produto é igual a zero. Vemos agora produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores é um vetor. Veja N, vetor unitário normal ao vetor A e ao vetor B. O produto vetorial de dois vetores é um vetor ortogonal aos dois vetores originais. O produto vetorial de dois vetores é proporcional também ao seno do ângulo formado entre os dois vetores originais. Esse é o gráfico das forças magnética, velocidade e campo magnético. São três vetores. Para nós identificarmos qual a direção da força magnética, podemos usar a regra da mão direita ou da palma estendida. Estendemos os dedos da mão direita na direção de V, polegar a 90 graus e dirigimos a nossa mão de V para B. Polegar aponta para cima, então a força magnética aponta para cima. Sabemos também que a trajetória é paralela à velocidade em cada instante da trajetória. A força magnética é, portanto, ortogonal à trajetória da partícula. A força magnética não acelera nem desacelera a partícula, não altera a velocidade, o modo da velocidade, vai alterar a direção. A trajetória vai ser alterada pela força magnética. A força magnética não realiza trabalho. A força magnética é ortogonal ao campo magnético e à trajetória. Logo, o trabalho produzido pelo campo magnético é zero. Não esqueça, força magnética não realiza trabalho. Vejamos os ângulos θ igual a 0 graus entre o produto vetorial, θ entre 0 e 90 graus e θ igual a 90 graus em produto vetorial agora. Quando os vetores são paralelos, no produto vetorial será igual a zero, que é mínimo. Quando está entre 0 e 90 graus, temos que é proporcional ao seno de θ. Quando θ é 90 graus, quando A e B são ortogonais, temos que o produto é máximo.
máximo. Fizemos agora algumas distribuições de cargas e os campos elétricos originários. Temos a carga elétrica pontual. A figura não pode ser mostrada porque ela seria em 3 dimensões. Teriam setas apontando para você, para trás da tela, em todas as direções. Nós sabemos que o campo elétrico devido a uma carga pontual geradora é dada pela equação mostrada, QG sobre 4πr², vetor unitário AR. R é a distância da carga até o ponto considerado. AR é o vetor radial. Se temos agora uma distribuição linear de cargas, um fio extremamente fino, nós temos que o campo elétrico ele é proporcional à distribuição linear de cargas, dividido por 2π0ρ, onde ρ é a distância radial da linha de cargas ao ponto considerado. A ρ é o vetor normal radial. Então não tem componente para cima nem para baixo, só afastando ou aproximando da linha. No caso de uma distribuição superficial de cargas, nós observamos que é ρS, que é a distribuição superficial de cargas, dividido por 2 é 0 e um vetor AN. Independe da distância. O vetor AN nos mostra que as linhas de campo são perpendiculares à superfície considerada. Assim, podemos dizer que a intensidade do campo elétrico, devido a uma carga elétrica pontual, decresce com o inverso do quadrado da distância da carga ao ponto considerado. A intensidade do campo elétrico, devido a uma linha filamentar de cargas elétricas, decresce com o inverso da distância radial da linha ao ponto considerado. A intensidade do campo elétrico, devido a uma distribuição especial de cargas elétricas, estamos considerando essa superfície muito grande, independe da distância da superfície ao ponto considerado e aponta na direção normal a essa superfície. Vai ser um conceito básico para quando deduzirmos as equações dos capacitores. Vamos agora ao nosso próximo item, cargas elétricas. Como lidar com elas? Como se comportam? Não importa o que você vai ler ou ver a seguir, ou o que você já tenha lido ou escutado. Existe uma lei, um conceito imutável neste universo conhecido em que vivemos. Carga elétrica não pode ser nem criada nem destruída. Toda vez, e eu enfatizo, toda vez que você ler ou ouvir a expressão carga induzida, deslocamento de cargas, tenha mais absoluta certeza de uma coisa. A única coisa que podemos fazer nesse universo é mover cargas elétricas de uma região para outra. Diferente do coelho na cartola do mágico, cargas elétricas não aparecem, não desaparecem. Não estou trabalhando com mecânica quântica. A única ação possível é deslocá-las de um ponto, uma região, para outra. Isso requer energia. Afortunadamente, para nós da área elétrica, nós sabemos como fazer isso. Basta uma bateria, uma fonte de tensão ou corrente, ou até tritando um balão de aniversário no cabelo. Mas você deve estar se perguntando, eu aprendi nas aulas de física, podemos anular cargas elétricas? Sim, podemos matematicamente. Se você somar 1 coulomb com menos 1 coulomb, o resultado é 0 coulomb. Mais 1, menos 1, 0. Mas as cargas continuam lá. Apenas estamos anulando a carga resultante dessa soma. Não destruímos as cargas. As cargas não desapareceram. Lembre, nos isolantes, as cargas tendem a ficar onde estão. Em princípio, essas cargas não se deslocam, a não ser que você forneça muita energia. Por isso eles são isolantes. Mas, mesmo quando você consegue deslocá-los, eles não retornam ao local original. Mas eles sozinhos não voltam. Já nos condutores, é exatamente o contrário. É muito fácil arrastar cargas dentro dos condutores. Por isso que é um condutor. Qualquer pilhazinha de 1 volt ligado no fio, estou empurrando milhões e milhões de elétrons. Uma pergunta interessante que sempre surge quando falamos de elétrons e condutores, corrente, é qual a velocidade de deslocamento das cargas elétricas, dos elétrons, dentro dos condutores? Eu não estou falando da energia em torno do condutor. Estou falando dos elétrons dentro do material. Muito fácil. No cobre, na frequência da rede, 60 Hz, mais ou menos 4 metros por segundo. É muito provável que você corra mais rápido que isso. Está cerca de 12 km por hora. Então surge uma pergunta, como pode ser tão lento se quando eu aciono o interruptor, a lâmpada acende quase que instantaneamente? Os elétrons são tão lentos como? Esse é assunto para outro vídeo. Ora, se não podemos nem criar nem destruir cargas elétricas, afinal, como é que nós criamos campos elétricos?
elétricos? Fácil. A geração de campos eletrostáticos envolve o acúmulo ou a separação de cargas elétricas. A geração de campos eletrostáticos consiste em criar um desequilíbrio de cargas elétricas, íons ou elétrons em excesso ou em falta, em uma determinada região. Nós sabemos que campos elétricos de maior intensidade podem danificar ou até mesmo destruir equipamentos e circuitos eletrônicos. Um exemplo mais dramático é da descarga atmosférica. Resulta do acúmulo de cargas elétricas de polaridades opostas nas nuvens e no solo. A diferença de potencial é tão elevada que ocorre a ruptura do dielétrico, o ar, e uma ou mais centelhas podem ocorrer. Não existe para-raios. Ninguém para um raio. Você pode tentar deslocá-lo por um caminho, um circuito que não seja tão prejudicial aos equipamentos ou seja mais seguro para os operadores. Se nós temos campo eletrostático, está associado com cargas elétricas estacionárias. Campos magnéticos está associado a cargas elétricas em movimento, que são as correntes. Campo elétrico estático, acúmulo ou separação de carga elétrica, sempre. E isso tem um nome: eletrização. O fenômeno de acúmulo ou separação de cargas elétricas dá-se o nome eletrização. E afinal, o que é eletrização? Como é que se obtém? Qual é o efeito da eletrização na geração de campos eletrostáticos? Boas perguntas. Fizemos algumas considerações. Vimos que há mais a se compreender sobre campos eletrostáticos do que talvez pensássemos no início desta série. Mesmo que alguns de nós ainda tenham o conceito de átomo completamente errado, como bolinhas girando ao torno de bolinhas maiores, podemos compreender o efeito das cargas eletrostáticas no mundo que nos rodeia utilizando esse modelo antigo, modelo de Bohr. Tem algumas limitações quando quisermos compreender melhor alguns fenômenos. Vimos em vídeo anterior que campos elétricos acima de kV por metro ocorrem em nossos próprios corpos. E agora sabemos um pouco mais sobre equilíbrio e desequilíbrio de cargas apenas por esfregar materiais diferentes. Imagino que está por vir ainda. Aí temos uma bibliografia sobre eletromagnetismo e o que veremos no próximo vídeo? Quais as formas de eletrização? Existem dispositivos para isso? Existe algum risco em cargas eletrostáticas? Então, até o próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.